Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. É um prazer estar de volta a essa casa. Hoje, o tema que me pediram para conversarmos é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Moral Estranha. Só que, conforme a gente for conversando, nós vamos concluir no final que a moral é a mesma. Não tem nada de estranho. A moral dos ensinamentos de Jesus, amor, fraternidade, perdão, essa é a moral. Só que há uma preocupação de Kardec e dos espíritos neste capítulo em colocar aquelas passagens onde, se a gente pegar a fala de Jesus e considerar ao pé da letra, fica estranho. Então esse capítulo ele tenta nos explicar por que Jesus falou dessa maneira? Mas a moral é a mesma, tá? Até porque Jesus, ele vivenciou, ele exemplificou tudo que ele falou. Então, esse capítulo tem 4 itens apenas. Nós vamos refletir sobre estes itens. O primeiro item é aborrecer pai e mãe. E aí, no Evangelho de Lucas, Lucas diz assim: E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá a mão de tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Em alguns evangelhos, a gente encontra o termo, ao invés de não aborrece seu pai e sua mãe, encontra o termo não odeia seu pai e sua mãe. Aí vem a pergunta, né? Dá para imaginar Jesus falando isso? Se você não odiar seu pai e sua mãe, você não é meu discípulo? É óbvio que não. Só que o idioma de Jesus, o aramaico, o próprio hebraico, ele não tem uma riqueza de palavras como o português, por exemplo, que nós temos vários sinônimos. Não, era um vocabulário muito pobre, então uma única palavra tinha diversos significados. Então, o que eles explicam? O correto era Jesus estar dizendo assim: se alguém não me ama tanto quanto ama seu pai e sua mãe, se você não me ama mais do que você ama seu filho, você não é digno de mim. E a gente pega os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Então, esse termo aborrece ou odeia provavelmente foi um erro de interpretação e tradução. O objetivo era que a gente entendesse que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus mais do que a própria família. Esse seria seu seguidor. Tem algumas coisas que a gente pode trazer também dessa passagem, né? Que ele traz o seguinte: buscai mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Como assim, Rita? Quando a gente pensa em família, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquela coisa da família terrestre, né? Da família consanguínea. Então, vamos defendo o meu filho, a minha mãe, o meu irmão. Só que Jesus, ele vai além disso. Os espíritos nos trazem mais do que isso, que é a grande família universal. É conseguir ver
naquele que não tem o nosso sangue também como alguém da nossa família. Então, aí começa o entendimento, tá? É moral estranha se levada ao pé da letra. Mas se a gente fizer a interpretação correta, os espíritos nos trazem essa interpretação, na verdade, eles complementam o ensinamento. Porque assim, gente, quando Jesus veio, antes de Jesus, o que predominava era o paganismo. Eram vários deuses, tinha Deus para tudo. O povo judeu já tinha o Deus único. Então aí veio Jesus para esse povo que já tinha o Deus único, quando o paganismo já estava mais enfraquecido, e trouxe o cristianismo. Jesus trouxe, olha, é um Deus único, mas não é aquele Deus que manda matar o filho, que fica te testando, como você tem no Velho Testamento. O Deus, na verdade, é infinitamente amor. Nós fomos criados pelo amor. Jesus traz isso. E aí vem o Espiritismo e traz o aprofundamento desses ensinamentos. Então, dito isso, vamos para o segundo item. O segundo item é abandonar pai, mãe e filhos. Aí está no Evangelho de Mateus. Jesus disse: e todo o que deixar por amor do meu nome, a casa, os irmãos ou as irmãs, o pai ou a mãe ou a mulher, os filhos, fazendas, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Em Lucas, Pedro disse para Jesus: eis, aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, os pais, os irmãos, a mulher, os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Nessa passagem, Jesus fala do abandono, mas o abandono da família em promessa de algo no porvir. Então aqui ele de novo traz para a gente aquela certeza que já tem nas bem-aventuranças. Pode ser que aqui na terra não vá ter recompensa, mas no reino de Deus, no porvir, na vida eterna do Espírito, é aí que está a recompensa. Só que Jesus dizendo para abandonar pai, mãe, filho, será? Quando Jesus dá os exemplos, ele precisava sempre usar de uma maneira exagerada para que as pessoas entendessem. É igual aquela outra passagem onde ele diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ninguém vai ser perfeito igual a Deus. Se a gente for perfeito igual a Deus, não vai ter só um Deus, teriam vários. Mas ele usava Deus como exemplo maior para aquele povo entender. Então ele precisava usar o termo abandono para aquelas pessoas entenderem a ideia. E aí a gente lê e pensa, nossa, mas isso é muito cruel. Só que, gente, quando um filho ou uma filha casa, qual a primeira coisa que vocês fazem? Qual a primeira coisa que nós fizemos? Sai de casa, não é? Eu não estou abandonando meu pai e minha mãe. Só que a gente casa, a gente sai de casa para constituir a nossa família. Não é assim que funciona? Então, não seria abandonar, mas aquele que não deixa a sua família e me segue. Por quê? Porque Jesus não vivia numa cidade. Jesus andava por várias cidades. Jesus falava da Boa Nova em diversos lugares. E era caminhando. Eram quilômetros e quilômetros de caminhada. Então, Pedro teve que deixar a mulher para poder caminhar com Jesus, para poder levar essa boa nova. Então, para nós, a palavra abandono é muito forte. Só que quando
quando a gente sai da casa do pai e da mãe, a gente deixa de gostar do pai e da mãe? Não, porque o que nos liga é o laço de amor. E é isso, é a mesma lição que Jesus nos traz. Porém, aqui a gente ainda pode trazer um pouco mais. Nesse mesmo item, eles nos remetem ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que fala sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação, e ao capítulo 14, que fala do parentesco corporal e espiritual. Como assim? Esse abandonar, gente, na verdade, também trabalha ou traz para a gente a reflexão sobre o apego. Como assim, Rita? Um exemplo. O filho passou no vestibular, uma ótima faculdade, só que está a 700 quilômetros da casa dos pais. Não, meu filho não vai não. Mas é a melhor faculdade, é pública, ótima. Ele vai ser um ótimo profissional. Não, meu filho não sai de perto de mim. Eu pago um curso particular, mas eu quero ele aqui perto de mim. Ai, Rita, mas isso é amor. Eu não consigo ficar longe do meu filho. Não tem aquela frase, quem ama liberta? Por quê? Vamos pensar, né? Biologicamente, seguindo as leis da natureza, quem morre primeiro? Eu, não meu filho. Bom, se eu morrer primeiro, eu estou tirando uma oportunidade do meu filho, não estou? Quantas vezes hoje, naquela coisa de proteção, a gente não está, às vezes, essa proteção em demasia, não deixando o outro crescer. E esse capítulo nos traz essa reflexão, sabe por quê? Quando a gente pensa em família, o grupo familiar, estamos todos evoluindo juntos, não estamos? Damos as mãos e caminhando, todo mundo para frente. Isso é um grupo familiar. Mas está todo mundo no mesmo nível de evolução? Está todo mundo no mesmo degrau? E olha que tem mãe que desce para empurrar. Vamos embora. Mas não adianta. A gente dá as mãos, a gente ajuda, a gente orienta, mas a evolução é individual. Porque por mais que eu controle, que eu proteja meu filho, um dia eu vou embora. E ele vai ter que fazer as escolhas dele. Ai, mas eu vou estar sempre por perto. Vai estar uma penada, obsessora, perturbando ainda mais ele no momento das escolhas. Não, nessa evolução, nessa caminhada, estar de mãos dadas é passar a nossa experiência, o nosso entendimento, o nosso melhor para aquele ser que está sob nossa responsabilidade. Isso não é só para filho, é para um sobrinho, para um primo, para aquele próximo mais próximo. Tudo que a gente pode passar para ajudar na formação, para que aquele ser humano, aquele espírito, consiga trilhar o caminho dele e fazer as melhores escolhas na sua jornada evolutiva. Essa é a nossa busca constante. Então, essa passagem também traz para a gente essa ideia do apego. Ai, Rita, mas eu amo meu filho. Lógico que ama, gente. Não estou aqui falando nada contra o amor. O que eu estou querendo exemplificar é o apego.
apego, é o excesso. Por quê? Aí, remetendo ao capítulo 4, que fala dos laços espirituais e dos laços materiais. A família espiritual e a família material. Há uma tendência, não é via de regra, de reencarnarmos com espíritos no núcleo próximo, sempre com espíritos muito próximos. Por quê? Porque é aquele núcleo com quem a gente está trabalhando há algum tempo, né? Alguns a gente tem mais afinidade, outros nem tanto, né? Qual é a família que não tem uma ovelha negra? A gente já pensa, aquele dá tanto trabalho. Só que essa ovelha negra, na verdade, é quem ajuda o grupo todo a evoluir. Então, no fundo, não é uma ovelha negra. No fundo, todos somos ovelhas negras. Só que é muito mais fácil eu me relacionar com 3 pessoas que pensam iguais e pensam igual a mim, que gostam das mesmas coisas que eu, do que com aquele que pensa diferente, que bate de frente, que não concorda e que critica. Mas nascemos com a mesma família consanguínea, genética, material, corpo físico, e ideias diferentes. Por quê? Porque essa ligação consanguínea, o viver sob o mesmo teto, é o primeiro exercício do perdão, da aceitação, do autoconhecimento. E a família espiritual, Rita? Também é fácil, né? Quem é que não tem um amigo ou uma amiga que parece que a gente tem mais afinidade do que o próprio irmão consanguíneo, ou que a própria irmã? Não temos? Aquela pessoa que você conheceu e foi de imediato, aquela simpatia, aquele amor. Não, a gente se conhece de outra vida. Essa pessoa, esse espírito, realmente pode ter uma ligação comigo de uma outra vida. É a nossa família espiritual. E nessas reencarnações, qual o objetivo? Que a gente se torne uma grande família universal. Então, o pessoal fala, mas o espiritismo destrói a família. Como é que pode? Nessa vida eu estou com um grupo, na outra encarnação eu estou em outro grupo? Não, o problema não é esse. O problema é que materialmente nós temos uma tendência de valorizar. Eu sou da família X. Eu sou da família Y. A minha família é muito tradicional. Minha família tem o brasão não sei das quantas. A gente valoriza essa pompa. O Espiritismo chega e diz, meu amigo, hoje sua família pode ter um brasão, mas numa outra vida, você pode ter sido até um morador de rua. Você pode ter sido um Zé Ninguém, sem família, sem alguém para te amparar. Ou seja, o importante não é essa pompa, essa valorização material, mas sim a valorização espiritual. E eu gosto do termo ovelha negra, que hoje em dia não, né? Mas na minha época era muito comum. Tem uma música da Rita Lee que cantava Ovelha Negra. Só que da reflexão de que a gente pensa que um é ovelha negra, mas nós temos que lembrar que todos somos ovelhas negras, porque todos estamos encarnados para aprender. Então, ainda não atingimos o grau angelical. A diferença é que aquele que nós denominamos ovelha negra, ele simplesmente pensa diferente de 3 ou 4 da família. Então, essa mensagem de Jesus
abandonar, não é que a gente vai deixar de amar, mas às vezes a gente precisa se afastar, porque você vai constituir uma família. Então Jesus diz, para me seguir, você tem que deixar sua família. Para pregar a boa nova, você vai ter que deixar sua família. É nesse sentido, mas não no sentido de abandonar, não dar apoio, de forma alguma. E mais, pensem sobre o apego. Seja o apego ao nome, ao brasão, ou aos próprios membros da nossa família. Até que ponto eu realmente estou libertando, estou preparando meus filhos para a evolução? No terceiro item, que é deixar os mortos enterrar os seus mortos, Jesus disse, está em Lucas, tá? Jesus disse, segue-me. Aí o rapaz chegou e falou, Senhor, permite-te que eu vá primeiro enterrar meu pai. Aí Jesus respondeu, deixai os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino dos céus, o reino de Deus. Aí a pergunta é, né? Nossa, que coisa forte. Mas o garoto queria só enterrar o pai. Lembrando, Jesus usava toda a situação como modelo. E quando ele falava isso, ele não tinha uma ou duas pessoas perto dele. Sempre além dos discípulos haviam outras pessoas. Então era o momento dele exemplificar. E uma coisa muito comum naquela época era que, tudo bem, vai lá enterrar o seu pai e tal, só que o problema maior era a valorização que se dava àquele corpo material. Aqui o que os espíritos nos dizem é, Jesus ele queria exemplificar o seguinte, é só matéria, não é lá que seu pai está. Vai pregar o reino de Deus, vai falar da boa nova, porque isso vai ajudar seu pai, isso vai ajudar o espírito, isso vai ajudar a sua alma. Essa era a busca. E ainda hoje, tem pessoas que, por exemplo, perdi meu pai. Esse óculos é do meu pai. Eu não vou dar para ninguém, eu vou guardar. Aí pego o óculos, pai. Meu pai adorava esse óculos. E pego o óculos, pai. Coitado do pai, gente. Deixa ele descansar, deixa ele trabalhar, deixa ele estudar. Vamos lembrar, mas lembrar com aquela saudade boa. Que você esteja bem, que você esteja tranquilo. Aqui a gente está se virando, fique em paz. Está tudo bem. Mas se apegar a objetos, ficar remetendo ao pensamento, não, isso é só um objeto. Rita, ficou a energia. Pode até ter ficado, mas que essa energia, o óculos está caro. Vamos doar, que essa energia possa ser útil para alguém e não para que isso funcione como uma ligação, uma imantação que me transforme na obsessora do meu pai desencarnado. É uma coisa simples, mas que todo mundo, no final eu converso com o senhor, tá? Que é porque eu posso com o tempo. É uma coisa simples, mas, gente, é muito comum. É muito comum. Até para os espíritas. No dia dos pais eu vou lá limpar lá a campa do meu pai. Não tem problema nenhum. Vai, limpa, faça uma prece. Mas sempre, gente, consciente. Ele não está ali
O limpar, o ir lá, é um respeito, sim. São os restos mortais. É uma forma de respeito. O velório é um respeito. Tudo isso é uma forma de respeito. Porém, não é o mais importante. O mais importante é a parte espiritual. E é isso que Jesus deixa claro aqui. A matéria acabou, morreu. O importante é o que tem do outro lado. O importante é a nossa essência de espíritos imortais. Essa é a preocupação de Jesus. Agora, no último item, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus disse, está em Mateus: não julgueis que vim trazer a paz, não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Aí nem precisava de Jesus, né, gente? A gente já separa naturalmente. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Depois, em Lucas, Jesus diz: eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, vos digo eu, a separação. Porque de hoje em diante, numa mesma casa, 5 pessoas divididas haverá. 3 contra 2, 2 contra 3, e ele repete. Pai contra filho, filho contra seu pai, mãe contra filha, e repete de novo, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. O que Jesus quis dizer aqui? Primeiro, gente, toda ideia nova enfrenta uma resistência. Então, imaginem na época de Jesus. Para você, seu filho está doente, você precisa de uma oração, uma prece pelo seu filho. Você tinha que ir lá no templo, procurar um sacerdote, fazer uma doação, ou ainda um sacrifício para Deus, uma pomba, um cordeiro, e pedir para que esse sacerdote rezasse pelo seu filho. Porque só os sacerdotes podiam fazer a prece. Aí vem um homem simples do povo, filho de carpinteiro, e fala: não, vocês querem falar com Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Você não precisa de outra pessoa para fazer isso. Imagina a resistência que não foi? Porque, querendo ou não, é como se aqueles fariseus, os mais ortodoxos, né, judeus mais ortodoxos, eles acabavam controlando aquele povo através da religião. Quando Jesus traz isso, Jesus traz uma liberdade. Se qualquer um pode falar com Deus, para que eu vou ver esse sacerdote? Para que eu vou até ele para chegar até Deus? O povo daquela época tinha medo de Deus, porque até então eles só conheciam o Deus que Moisés ensinou, que Moisés apresentou. O Deus cruel, julgador, vingador. Jesus chega e fala: não, Deus te ama, Deus te perdoa, você sempre vai ter outra chance. Deus está sempre contigo. Eram ideias muito novas, difíceis daquele povo aceitar. Tanto que ele morreu na cruz. E depois que ele morreu, pacificou? Não.
tivemos as cruzadas, o islamismo. Ainda hoje a gente tem uma guerra em Israel, cujo princípio todo é baseado uma disputa religiosa, uma não concordância religiosa, não é? Em pleno 2025. Então, quando ele fala, eu trouxe a espada, é porque a ideia nova enfrenta a resistência. E ele deixa claro que é o núcleo. Por que o núcleo familiar? Novamente, o nosso núcleo familiar, a gente tem aqueles com mais afinidades e outros nem tanto. E ali dentro, no mesmo teto, a gente está começando as nossas primeiras experiências. É ali que está a nossa experiência de evolução, de aprender a amar, de aprender a perdoar. Começa dentro de casa, com o nosso próximo mais próximo. E Jesus fala, vai ter separação lá dentro. Você vai fazer um evangelho no lar. Tem casas que nem todos querem participar. Qual a orientação dos espíritos? Se ninguém quiser, faça sozinha. Não deixe de fazer o evangelho no lar. Ai, meu filho não quer, meu marido não quer. Faça sozinha, no mesmo dia, no mesmo horário. Tenha fé, tenha perseverança. Porque é o seu exemplo que vai ajudar esses seus familiares que não concordam a vir a encontro, seja do Espiritismo, seja de Deus, seja de Jesus. Porque uma coisa eu sempre falo, nós estamos aqui numa casa espírita, mas o Espiritismo é uma criação do ser humano. Nós precisamos de religiões, porque a gente procura aquela que tem mais afinidade. Mas Deus, Jesus, espíritos de luz, eles não têm religião. Eles vão estar em todo local onde haja amor, pensamento de paz, de fraternidade. Então, ai, meu filho não é espírita. Não se preocupe com isso. Se preocupe que seu filho tenha uma religião, que seu filho conheça Deus. Se ele é criança, que ele aprenda a fazer uma prece, a importância de agradecer. E aí tem uma história para exemplificar essa paz. Tem uma história que diz que um rei, ele queria um retrato, um quadro que mostrasse, que retratasse a verdadeira paz. E aí ele colocou isso para os súditos dele. Eu quero o artista que me trouxer o quadro que me mostra o que realmente é a paz, vai receber um prêmio. E aí vieram obras de arte belíssimas de toda parte do reino. Tinha quadro de lago, de aves, de flores, de paisagens, um mais lindo que o outro. Ele selecionou 2 quadros. Em um quadro, o lago era uma água bem parada, bem tranquila, de modo que ele se tornava um espelho. Então a paisagem, que era montanhas, árvores, nuvens, elas se refletiam naquele lago, de tão tranquilo que era a água. O segundo quadro era diferente de todos. Ele tinha cores escuras. Eram montanhas, só que montanhas muito íngremes, tudo muito escuro, com raios, chuva, tempestade. Não parecia paz ali. Só que tinha um detalhe. Bem assim na parte central do quadro, numa fresta entre as rochas, tinha um ninho. E nesse ninho tinha uma ave, sentadinha, protegida do vento, calma e tranquila. Foi esse o quadro que o rei escolheu. Por que, Rita?
Porque a verdadeira paz, gente, ela é interna. A verdadeira paz tem que estar dentro de cada um de nós. Vai estar uma tempestade do lado de fora. Eu tenho que ter a fé, a tranquilidade, a certeza no futuro para manter minha serenidade e não me deixar contagiar pelo que está ao meu redor. E essa paz não é fácil de ser conquistada. É aquilo, é o estudo, é a palestra, é a busca por Deus. É um trabalho constante. Mas essa é a verdadeira paz que Jesus nos trouxe. E também não é fácil, porque um exemplo também bem legal para entender. Quando eu era criança, acho que todo mundo já passou por isso, né? Minha mãe falava assim, não se traz desaforo para casa. Se brigar, trate de resolver lá. Chegar em casa chorando, apanha de novo. Minha mãe falava assim. E eu era briguenta, hein? Batia, mas não chorava. Aí você fica adulto, né? O que vocês acham? A postura tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Aí eu leio o Evangelho, vou falar sobre o Evangelho. Quantas vezes Jesus mandou oferecer ao outro lado da face? 7 vezes você tem. Perdoa teu irmão. Nossa, minha mãe falou tudo diferente, Senhor. Percebam, quando eu era criança, aquilo que ela me passou foi importante. Porque eu não fui uma criança de sofrer bullying. Então, na maneira dela educar, com o conhecimento que ela teve, tudo que ela me ensinou foi muito importante. Só que quando eu cheguei no Espiritismo, sei lá, eu tinha 12 anos, aquilo foi um conflito dentro de mim. Poxa, o Evangelho manda eu perdoar, minha mãe manda eu revidar. Cria uma luta interna, cria um conflito, ainda mais para uma criança. Só que aí quando você fica adulta, você pensa, não, mas naquela época foi bom aquilo. Só que hoje não dá, né? Hoje eu não vou sair esmurrando ninguém. Vontade a gente tem. Aí você conta até 100, você reza, você se afasta, você toma um copo d'água. Mas isso é uma tomada de consciência. Eu consigo perceber, mas querendo ou não, eu precisei me desvencilhar de algo que foi da minha educação até para poder absorver o próprio Evangelho. Percebem? Então, até uma luta interna nós também temos, em função da cultura, da educação que nós recebemos e com os novos conhecimentos que nós vamos adquirindo com o próprio Espiritismo. E está tudo bem. Porque, por exemplo, esse é o objetivo de uma palestra como essa. A gente não vai sair daqui diferente. Não é porque eu falei isso para vocês que eu virei um anjo. Mas a gente sai daqui com material para nossa reflexão. Que amanhã vai acontecer alguma coisa, nossa, mas não é que é verdade? É essa a ideia da palestra. Mas a moral de Jesus é estranha? As palavras parecem estranhas se a gente não considerar o contexto, a tradução, os erros. Mas a moral continua sendo a mesma. A base é o amor, a evolução é o amor. Estamos numa família, na família certa, perfeita, na medida para a evolução de cada um de nós. Quem já não ouviu, criança falava muito isso. Ai, não sei por que eu estou aqui. Não sei por que eu nasci nessa casa, nessa família. Tem criança que fala.
O espírito, ele não lembra, mas a gente tem a intuição das dificuldades. E quando isso acontece, mais amor se faz necessário. A conquista da paz é a base da guerra, mas não dessa guerra que mata, que tortura, né? Mas da guerra, vamos dizer assim, não seria o termo guerra, mas da discordância de ideias, das diferenças, da aceitação das diferenças, da procura do melhor caminho, da segunda chance, do perdão. Era esse o tema que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, que Jesus os abençoe.